Bom, primeiro, obrigado aí mais uma vez. Quem está aqui pela primeira vez que não veio no encontro anterior? Levanta a mão para a gente saber assim. Legal, uma galera grande. A gente começou esse grupo agora recente, a gente fez o primeiro encontro em dezembro. E o primeiro encontro, o objetivo dele foi tentar desmistificar um pouquinho a tecnologia por detrás do Bitcoin. A gente, sempre que eu converso com alguém que tem, que está bem antenado no que está rolando, a pessoa já conhece Bitcoin, já ouviu falar, mas tem uma impressão baseada no que a mídia de mainstream gera. E essa impressão geralmente está ligada a um dinheiro virtual muito especulativo, que varia pra caramba e que talvez tenha algumas características de ser anônimo e possa facilitar algumas gambiarras e falcatruas, uma visão meio nebulosa sobre o que de verdade é a tecnologia. E o primeiro encontro que a gente teve foi muito na linha de tentar desmistificar isso. Eu queria fazer uma revisão assim, bem rapidinha mesmo disso, para a gente avançar, porque o objetivo hoje é mostrar de forma um pouco mais profunda o que de verdade é essa tecnologia e o que ela permite e por que a gente, como pessoas ligadas a empreendedorismo, startups, inovação, está tão interessado nisso. Bom, meu nome é Fabrício, eu trabalho na empresa chamada Qualidata com TI há vários anos. Nos últimos anos a gente focou em desenvolver projetos de inovação e o Bitcoin entrou nesse cenário de uma forma um tanto inesperada. A gente tomou conhecimento dele, começou a correr atrás e percebeu que ele é uma plataforma tecnológica que permite muitas inovações em cima dele. E é por isso que a gente está aqui, a gente quer disseminar essa informação para que a gente possa ter um ecossistema mais maduro e antenado no que está rolando. Bom, sobre os nossos grupos, a maioria já conectou lá no Meetup, é por lá que a gente vai estar marcando tudo que a gente está fazendo. A gente tem um grupo no Facebook também, que a gente tem buscado publicar artigos, fazer um trabalho de curadoria em cima de artigos que falam de todo tipo de assunto, desde tendências até sobre questões mais técnicas sobre tecnologia. Então sugiro que quem quiser se conecte lá. Resumindo, o que é Bitcoin? A gente entende Bitcoin como sendo um dinheiro digital. Só que na verdade, Bitcoin se baseia numa tecnologia que antes de 2008 não era possível existir, porque havia um problema da computação que não tinha sido resolvido até então, um problema ligado a sistemas distribuídos, que foi resolvido através de um artigo publicado em 2008, e em 2009 surgiu uma primeira implementação desse software. Então, o dinheiro Bitcoin, ele é apenas a primeira aplicação dessa descoberta, dessa tecnologia. E é a base para uma série de novas inovações que já estão acontecendo em diversas áreas que inclusive não estão diretamente ligadas a um dinheiro digital. O que o Bitcoin permite é que a gente controle a propriedade de bens e transmita essa propriedade para uma outra pessoa de forma ponto a ponto, sem precisar ter um mediador, alguém no meio do caminho que ambas as partes confiem. Se eu mando dinheiro para você, eu preciso de um banco. A não ser que eu entregue em cash, né? Mas eu preciso de um banco. Eu entro no meu banco, eu faço um TED para sua conta, meu banco processa isso integrado com o seu banco, e aí depois o dinheiro cai na sua conta e beleza. Se eu for vender um imóvel para você, eu vou entrar num registro de imóveis, numa entidade pública que vai dar publicidade e o grau de formalidade que vai te dar a segurança de que realmente o imóvel agora é seu. Essas e muitas outras transações dependem de alguém no meio do caminho que seja confiável por todas as partes. A gente confia no banco, a gente confia no registro de imóveis, no cartório, a gente confia nessas entidades que estão no meio do caminho. O que essa tecnologia permite
é que eu consiga transacionar com você uma transferência de uma propriedade, seja em um dinheiro ou um bem, sem a necessidade de eu confiar em você e nem a necessidade de eu ter um intermediário que dê essa confiança. Então isso é muito poderoso e subtil. O que a gente mostrou aqui é que várias empresas, Microsoft, Dell, Tecnisa, que é uma empresa grande da área de imobiliária, estão começando a aceitar pagamentos em Bitcoin. Por quê? Porque o sistema Bitcoin ele é distribuído e ele é muito mais eficiente e muito mais barato. Então uma empresa como a Tecnisa consegue te dar 5% de desconto na entrada de um imóvel se você pagar em Bitcoin. Qual o interesse dela? Simplesmente para ela é mais econômica essa transação. Um lojista aqui, alguém de um bar ou de um estabelecimento comercial qualquer, paga em geral 3% de cartão de crédito e recebe no final do mês. Recebendo em Bitcoin ele vai receber à vista e não vai pagar nada, porque a transação é praticamente gratuita. Então tem uma série de vantagens enquanto um sistema financeiro mais eficiente, mais rápido, mais barato. Se você tentar mandar dinheiro para fora do país, você vai pagar taxas altíssimas, vai ter uma série de dificuldades para fazer essa operação, enquanto você consegue mandar uma mensagem de WhatsApp instantaneamente. Então há uma desconexão do que acontece no mundo financeiro, do que acontece nas outras realidades e o que a tecnologia pode prover nesse sentido. Mas na verdade a gente está falando aqui do dinheiro, mas o que a gente quis pontuar no primeiro encontro foi que muito mais do que o dinheiro é sim um dinheiro ainda muito volátil, especulativo pra caramba. Você pegar o preço dele, cresceu assustadoramente em 2013, caiu assustadoramente em 2014, é um negócio muito complicado. Mas muito mais do que o dinheiro é o potencial da tecnologia. E o que a gente está aqui para fazer é discutir a tecnologia, mostrar o que a gente pode fazer em termos de inovação e entender o dinheiro como uma primeira aplicação. Muita gente desse segmento acredita que, na medida que esse dinheiro atingir um volume de usuários que dê uma liquidez maior, ele vai tender a se estabilizar. Eu realmente não estou tão preocupado com isso, porque seja com Bitcoin ou com qualquer outra versão de Bitcoin, a tecnologia está aí e ela veio para ficar. E é por isso que a gente está trabalhando isso, beleza? E aí, meio que dando um fechamento do que a gente resumiu do primeiro encontro, o Bitcoin está lá embaixo, como sendo uma base de uma pilha de tecnologias e protocolos que estão criando e viabilizando as novas aplicações que nós vamos ver nos próximos anos. Uma analogia que eu gosto é que é como se a gente estivesse vivendo no início da internet. Sabe, nós estamos lá em 94, por exemplo. Então, já foi criada a rede internet, já existem alguns protocolos que funcionam, como o TCP/IP, mas não existe as coisas mais alto níveis, não existe um Facebook, não existe cloud, não existe protocolos que permitem a gente construir aplicações de alto nível, tem só uma infraestrutura. E tudo leva um tempo para acontecer. Então a gente está experimentando esse iniciozinho de uma tecnologia que promete ser a nova plataforma para as aplicações que daqui a 5, 10 anos vão realmente mudar a forma como a gente entende aplicações, vão ser baseadas. Então, para mim, isso se traduz em oportunidade. Oportunidade de se conectar cedo a essa tecnologia e empreender cedo com ela. Eu acho que, na minha história, eu nunca tive uma oportunidade de acompanhar. Assim, eu acompanhei o início da internet, eu estava estudando, mas eu era muito noob ainda, estava começando a entender algumas coisas, eu não pude aproveitar aquele momento. Então, o que eu vejo hoje de senso de oportunidade a gente pode aproveitar esse momento. E nós não estamos muito longe do que está rolando no mundo inteiro.
As empresas que estão há muito tempo nesse setor, elas têm menos de 2 anos. Então é tudo muito novo, muito recente para a gente explorar, beleza? Então assim, isso dá uma visão geral do que a gente viu. A agenda do dia é a gente descer um pouco agora, porque no mês passado a gente apresentou o potencial, o que estava rolando no mundo em relação a dar credibilidade de que tem muita gente olhando para essa tecnologia e apostando nela, e gente grande, não gente pequena. O objetivo hoje é a gente descer e entender de verdade como ela funciona. Isso é um desafio, porque ela não é trivial. A gente tem um grupo que é muito bom, todo mundo aqui é gente muito inteligente, mas de áreas diferentes. Então, eu não posso apresentar isso com uma perspectiva de alguém que é de TI, enfim, ou de alguém que é de economia. Eu tenho que tentar apresentar isso com uma perspectiva mais eclética. Então, isso não é fácil. Eu me esforcei para preparar uma apresentação que seja, ao meu ver, palatável para todo mundo, mas eu peço que, se você tiver uma dúvida, pergunte, pode perguntar na hora, tá joia? Se a dúvida for algo que mais para frente eu vou responder, ou se eu acho que não está ligado diretamente àquele conteúdo, eu vou pedir para você segurar, que no final a gente vai ter um espaço para perguntas. Mas se for algo que está bloqueando o seu entendimento do que eu estou falando, pode perguntar na hora, tá joia? Todo mundo ouvindo aí atrás, tá tranquilo? Valeu. Bom, nosso objetivo é explicar o que a gente chama de blockchain. Blockchain é o nome da tecnologia por detrás do Bitcoin. Existem vários conceitos importantes para eu introduzir, para conseguir depois fechar e conseguir dar uma visão geral do que é a blockchain. A gente está falando de uma rede que é descentralizada. Eu vou seguir um caminho aqui que eu vou supor de forma didática que o Bitcoin fosse uma rede centralizada. E aí eu vou explicar uma série de conceitos, assumindo que ele é uma rede centralizada. Eu acho que isso vai ser melhor para a gente simplificar um pouco o problema e entender esses conceitos. No final eu enuncio quais são as vantagens de ser uma rede descentralizada e quais são os problemas que isso traz, que precisam ser resolvidos, e a gente parte para uma segunda etapa. Tá joia? Bom, vamos para frente. A primeira introdução que eu preciso fazer, conceitual, é um conceito de chave pública e privada. Quero fazer isso bem rápido, de forma bem simples. Chaves públicas e privadas é um conceito na computação que já é usado há muitos anos em vários contextos, né? Uma forma bem, em termos de analogia, fácil, obviamente, de explicar pensa numa caixa, para colocar dinheiro, como se fosse uma caixa que fica ali no caixa de um estabelecimento. Você tem uma chave, essa chave é sua chave privada, você põe ela no bolso, só você consegue abrir e acessar o conteúdo que tem ali dentro. Só que a caixa, ela é pública, você deixa com o seu funcionário, qualquer pessoa pode pegar e colocar dinheiro ali dentro, ok? Então, a ideia de uma chave pública e privada, de forma bem simples, é eu ter um elemento público que eu posso entregar para qualquer pessoa. Eu poderia ter várias caixas dessa, que todas têm o mesmo segredo, que eu abro com a mesma chave, eu entrego para várias pessoas, as pessoas conseguem colocar conteúdos ali dentro, mas para acessar esse conteúdo, só eu que tenho a chave consigo acessar. É claro que se eu perder a chave, se alguém roubar a chave, isso é um problema, então a minha segurança está em proteger bem essa chave, ok? A plataforma blockchain, que é a base do Bitcoin, ela é extremamente baseada em criptografia, então tem uma série de conceitos criptográficos que a gente não vai entrar para não tornar isso aqui uma palestra técnica e maçante, tá joia? Mas esse é um conceito básico que talvez dessa forma superficial a gente consiga trabalhar e avançar. O que é a blockchain? A blockchain é uma cadeia de blocos, literalmente, né, traduzindo. É uma cadeia de blocos. São blocos encadeados ou ligados um após o outro, como se fosse uma corrente, onde
cada bloco contém um conjunto de transações. Esses conceitos que vou apresentar, eu estou supondo que a blockchain é algo centralizado, que quando eu mandar uma transação, vou mandar para um servidor centralizado. Mas tudo isso vai funcionar do mesmo jeito quando a gente estiver discutindo a blockchain descentralizada. Então mantém isso em perspectiva. Uma analogia para a blockchain é como se ela fosse um livro de registros públicos. O livro contém páginas. Cada página contém um conjunto de registros. Então, um cartório, voltando ao cartório de registro de imóveis, ele tem páginas que contêm registros que, quando eu vendo o imóvel para você, isso é registrado lá. E a posse desse imóvel sai da minha mão e vai para você. Isso está numa página desse livro. A blockchain nada mais é do que isso. Primeiro, ela é pública. Imagina agora que eu tenho em algum servidor uma informação pública, totalmente aberta. Qualquer pessoa consegue consultar e saber o que está registrado, qual é o histórico de mudança de posse de algum bem. Então, eu tenho um bem, eu transmiti para outra pessoa, então essa transação de transferência está registrada lá, e dessa forma eu consigo percorrer todo o histórico de transferência de um certo bem e identificar quem é, nesse momento, o dono desse bem. Tranquilo daqui? Tranquilo? Então, assim, a gente está falando de um registro que mostra o histórico de transações, de transferências. Então, a blockchain é o que está por fora. São um conjunto de blocos encadeados como se fossem as páginas. Dentro dessas páginas, nós temos as transações. As transações, por exemplo, imagina uma transação que é essa TX9 que eu chamei ali. É uma transação que está transferindo um bem de uma pessoa para outra. No caso do Bitcoin, o bem é uma moeda digital, é um bem virtual, que tem um valor flutuante de mercado, como qualquer moeda, e que tem um dono, está comigo, está com você, eu transfiro para você, pronto. Então, quando eu compro Bitcoin, eu estou dando dinheiro, por exemplo, reais para alguém, e esse alguém está transferindo a posse dessa propriedade digital que é o Bitcoin para mim, ok? Uma transação, ela sempre é encadeada e aponta para uma transação anterior, porque se eu transferir um Bitcoin para você, se eu tenho um Bitcoin, alguém transferiu para mim, ok? Então, essa transação que eu estou fazendo nesse momento de transferir ele para você, ela é encadeada numa transação anterior de que alguém transferiu para mim. Todo esse papo, ele é um pouco técnico, assim, um pouco baixo nível, mas eu preciso passar por isso para chegar lá na frente e mostrar por que essa plataforma vai muito mais além de dinheiro e permite a gente criar novas soluções que não estão ligadas a dinheiro. Então, assim, uma pergunta que eu não vou responder agora tá bom, mas e como surgiu esse dinheiro? Onde ele nasce, o início dele? Segura isso um pouco, mais para frente a gente pode ver. Mas assume que isso nasceu em algum momento, está sendo transmitido passando de mão em mão, ok? Então qualquer transação, ela tem um histórico. Pode ser que essa minha transação, eu tenha recebido meio Bitcoin de uma pessoa, meio Bitcoin de outra, e eu esteja enviando agora um Bitcoin para alguém. Ok? Sem nenhum problema. Então, quando eu faço uma transação, eu aponto da onde vem o que eu estou transmitindo e para onde eu quero transmitir. Então, no futuro, se eu for fazer uma transação que eu chamo de transação 14 de um Bitcoin, esse Bitcoin que passaram para mim, eu comprei meio Bitcoin de uma pessoa e comprei meio Bitcoin de outra pessoa. Eu tenho um Bitcoin. Agora eu posso pegar esse um Bitcoin e transmitir para alguém. Por exemplo, vender para alguém, por exemplo, usar para comprar um bem. Vamos dar nome aos bois, vamos tentar criar um cenário aqui de exemplo.
Digamos que essa transação, ela transfere um Bitcoin para o João, ok? Como é que funciona isso? Uma transação, primeiro ela identifica que ela não está gasta. Essa transação, o João tem um Bitcoin e ele não gastou isso em Bitcoin. Isso é importante porque não existe nesse sistema a ideia de saldo. Vamos fazer uma analogia com o sistema bancário tradicional. Você tem um banco, esse banco você tem uma conta corrente. Essa conta corrente é um sistema digital que controla quanto você tem de dinheiro, as transações que acontecem, e tem lá um saldo. Então tem um registro em algum tipo de banco de dados de qual o seu saldo, de todas as transações que acontecem. Aqui essa informação não existe dessa forma. A única coisa que existe são transações de transferência. Eu transfiro uma quantidade de bitcoins para outra pessoa. Então o João, existe essa transação que não foi gasta, ele tem o poder de movimentar isso. Quando eu falo que ele tem o poder de movimentar, é porque usando esse conceito de chave pública e privada, dele ter a chave, a única chave que é capaz de abrir isso, pegar esse dinheiro e transferir para frente, ele é a única pessoa que tem essa chave. Ele é a única pessoa que tem o poder de realizar essa transação. O dinheiro está no seu banco. Esse conceito não se aplica àquele dinheiro. Não que vai ficar impune, mas se uma pessoa de TI lá, que tem um acesso irrestrito ao ambiente de produção, entrar e fizer uma alteração, o seu dinheiro some, o seu dinheiro aumenta, o seu dinheiro é mexido, é alterado. Quer dizer, as pessoas que têm acesso, quando alguém invade um sistema, ele tem acesso a uma coisa, e isso torna as soluções centralizadas vulneráveis, porque as pessoas elas podem, por qualquer motivo que seja, entrar, alterar uma informação e gerar um prejuízo, gerar um problema. Aqui, a única pessoa que tem o poder de fazer uma transação é o João, ok? Então, apesar de existir uma infraestrutura no nosso exemplo didático que é centralizada, para onde as transações estão registradas, só o João consegue fazer essa alteração. E o saldo do João tem a ver com essas transações que ele recebeu. Então, a transação que eu chamei de 14, que é o João querendo transmitir esse Bitcoin para outra pessoa, ele recebeu isso na transação 14. Então ele recebeu um Bitcoin, e aí vem talvez um dos elementos mais importantes desse dinheiro. Ele é um dinheiro programável. Um dinheiro programável significa que cada transação contém um script, um código de programa que determina o que pode ou não ser feito com esse dinheiro. Deixa eu tentar colocar isso de outra forma. Quando você entra num sistema de internet banking, por exemplo, você tem um conjunto de regras que você pode executar. Você pode entrar lá e fazer um TED, você pode entrar lá e movimentar de um certo jeito, de um outro jeito. Isso está ligado não ao dinheiro, mas ao sistema que foi construído ao redor do dinheiro, ok? Aqui, independente do que esse sistema ao redor do dinheiro possui, o dinheiro em si, ele é programável. Uma programação muito básica é uma programação que determina quem é dono desse dinheiro e quem pode usá-lo. Então, uma programação simples aqui seria se a assinatura do requerente, ou seja, de quem estiver tentando usar esse dinheiro, ela casar com a chave pública do João, o dinheiro é do João,
Lembra? A chave pública é a chave. Se esse dinheiro, o código que está ali associado a esse dinheiro se quem for manipular tiver de posse dele a chave do João, eu deixo o dinheiro ser manipulado. Isso quer dizer que se o João passar a chave para mim, eu posso manipular o dinheiro. Se ele não passar para ninguém e guardar essa chave bem guardada, ninguém consegue manipular o dinheiro, por mais hacker, por mais ninja que seja. Então, ok, o João quer enviar 0,3 bitcoins para Ellen. Ele tem, a transação que a gente mostrou agora, mostra ele recebendo um bitcoin que está associado à chave dele, só ele é capaz de transmitir isso. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova transação. Ele quer enviar 0,3 bitcoins para ela. Ele vai abrir um celular e vai enviar para ela como se fosse uma mensagem de WhatsApp. É super simples, é super trivial. Só que o que tem por debaixo dos panos é muito seguro e é muito poderoso. A primeira coisa que ele vai fazer é falar, bom, da onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo daquela transação anterior, através da qual ele recebeu um Bitcoin. A gente mostrou uma transação anterior, que é uma transferência, que ele veio meio Bitcoin de uma pessoa, veio meio Bitcoin de outra pessoa, e agora ele tem um Bitcoin. Então eu vou usar essa transação e vou transferir para Ellen, vou pegar um pedaço disso e vou enviar para Ellen. Uma transação, ela tem um campo que é um campo de origem e ela tem um campo de destino. No campo de destino, eu vou dizer qual é a programação, qual é o critério para essa pessoa para quem eu estou enviando dinheiro poder usar esse dinheiro. Mais uma vez, a questão do critério, a forma mais simples é estabelecer uma chavezinha que vai determinar quem é que tem acesso. Mas eu poderia estabelecer uma série de critérios mais complexos. Eu vou dar um exemplo. Eu poderia criar um critério que diz o seguinte: eu vou transmitir o dinheiro para o meu filho, mas ele só pode gastar isso na cantina da escola. Isso poderia estar programado no dinheiro. Eu vou transmitir um dinheiro para o meu filho, mas na verdade ele é uma herança, uma reserva minha, que ele só pode sacar quando ele tiver 18 anos. Então, antes de uma certa data, ele não consegue usar esse dinheiro. Então, eu consigo criar uma série de regras associadas ao dinheiro. Isso não é garantido por nenhuma instituição ou por nenhum software fora do próprio dinheiro eletrônico. Então, isso é muito poderoso. O nosso exemplo aqui mais simples ainda é simplesmente uma verificação que determina se aquela pessoa pode ou não manipular aquele dinheiro, se ela tem a chave para conseguir fazer a transferência. Então, o João está mandando 0,3 bitcoins para Ellen, e é isso que ele está dizendo ali. Só que ele está usando uma origem que tem 1 bitcoin. E aí o que ele tem que fazer? Além disso, ele tem que mandar o troco, que é o 0,7 bitcoin, de volta para ele. Porque no final das contas ele está gastando. Toda transação, ela ou é gasta ou ela ainda não foi gasta. Então ele está gastando aquele 1 bitcoin. Então eu estou gastando 1 bitcoin para mandar 0,3 para ela e para mandar 0,7 de volta para ele. Eu sei que esse negócio é meio técnico, enfim. O processo que ele vai fazer, assumindo o nosso exercício que existe uma blockchain única, centralizada em algum lugar, em algum servidor, ele vai criar essa transação que a gente chamou aqui de TX30. Ele vai assinar digitalmente. A assinatura digital dele é a forma dele provar que ele é ele, de que ele possui essa chave que consegue liberar esses 1 bitcoin para ele usar, e vai enviar isso para a blockchain. Quando ele envia para a blockchain,
ele, na blockchain, entra numa fila de transações que precisam ser processadas. Lembra, o que é blockchain? É como se fosse um livro de registro, é um histórico de transações, e agora tem uma transação nova que precisa entrar numa nova página desse livro. E aí a blockchain pega as transações pendentes, valida, vê se as assinaturas conferem, vê se os números batem, o que se sacou, para onde está indo, se estiver tudo certinho, executa aquele código. Se aquele código retornar ok, pode avançar. Mais uma vez, o código pode testar qualquer coisa. Então, se o código retornar ok, está na data certa de usar o dinheiro porque eu estabeleci que é uma data. Então, beleza, tá ok. E aí ele vai, entra e é publicado. E na hora que é publicado, de verdade, a transação aconteceu. E aí vai aparecer uma nova página nesse livro público, que é um bloco. Vai aparecer um novo bloco que contém várias transações e uma delas é essa nova transação. Pode perguntar. Essa exigência de a transferência ter o bem que está transferindo ter uma origem, de ela está gasta ou não, isso é do Bitcoin ou da blockchain? Isso é da blockchain. A blockchain do Bitcoin funciona assim. E se não fosse assim, eu teria que criar outros mecanismos para saber o que você tem, o que você pode gastar, o que você não pode gastar. Mas é da blockchain. Bom, a boa notícia é que a gente passou essa parte, sobrevivemos. Qual o resumo do que a gente viu até aqui? Primeiro, chaves públicas e privadas significam que você está no controle da situação, para o bem ou para o mal. Isso é um aspecto importante. Vira e mexe a gente vê notícias de bitcoins que foram roubados porque as pessoas não protegeram bem as suas chaves, ou porque elas deixaram o seu dinheiro sob a guarda de alguma outra empresa, e essa outra empresa foi invadida e aí alguém levou o dinheiro. No final das contas, nesse universo, para você estar seguro, você tem que ter a sua chave, tem que guardar a sua chave bem, e existem soluções que dão mais segurança com mecanismos de múltiplas chaves. Então você tem uma chave e uma outra pessoa tem essa chave, um serviço, e aí se alguém invadir o serviço, não consegue transacionar porque precisa de pelo menos duas chaves. São coisas que estão sendo construídas para aumentar a segurança e tornar a coisa mais fácil para a gente. Outro ponto é que cada valor gastável, ou seja, tudo o que eu tenho de dinheiro, o que eu posso gastar, ele está associado a um programa. É um script, é linguagem de programação. Alguém construiu regras associadas àquele valor gastável. Como que ele pode ser gasto e o que caracteriza uma pessoa autorizada a gastar aquele valor. E é aí que a gente consegue inovar muito. E só lembrando, nossa blockchain ainda é centralizada de forma didática, porque ela de verdade não é assim, beleza? Bom, vamos agora além do dinheiro. Vamos começar a falar do que tem depois desse horizonte. Primeiro, a tecnologia blockchain, ela permite uma gama grande de aplicações, mas ela foi projetada para dinheiro. O fato dela ser projetada para dinheiro e ela ter hoje uma economia que não é desprezível, a gente está falando de alguns bilhões de dólares circulando em Bitcoin, as pessoas que são responsáveis hoje, que é uma comunidade, é open source, de manter esse sistema, elas têm uma preocupação, porque se elas ficarem inventando muita moda e fazendo muito experimento, elas podem colocar em risco um volume considerável de dinheiro. Tem muitos bilhões rodando aí em Bitcoin. Então, há uma atitude um tanto conservadora na comunidade de desenvolvedores do Bitcoin em ficar incrementando e criando muita novidade. Mas ela tem um potencial enorme para inovação. Então, o que tem acontecido é a criação de camadas em cima do Bitcoin, que a gente tem chamado de blockchain 2.0, que não é propriamente uma nova versão do Bitcoin, mas são outras soluções que usam essa rede do Bitcoin, que usam essa tecnologia
para prover soluções que estão muitas vezes experimentando como resolver problemas um pouco mais complexos. E é nesse ponto que a gente tem um potencial muito grande de visualizar soluções inovadoras e trabalhar. E eu quero explorar um pouco isso. O primeiro conceito que eu queria trabalhar nesse sentido é a ideia de tokens. E tokens para blockchain. O que são tokens? Imagina que eu faça uma transmissão de um valor simbólico para você. Eu estou transmitindo centavos de Bitcoin, esse valor monetário que eu estou transmitindo para você é praticamente nada, ok? Só que eu estou usando toda essa infraestrutura que permite que eu transfira esse valor de forma segura para você. E associado a essa transferência, existe a ideia de que essa transferência é um mero token. É como se eu desse a chave do meu carro para você. Quando eu dou a chave do meu carro para você, você tem acesso ao meu carro. A chave é só um token. O bem de verdade é o carro. Então imagina que eu esteja transmitindo um token dentro da blockchain do Bitcoin para você, que representa a transferência de uma outra coisa, de um outro bem para você. Tem muita coisa sendo construída nesse sentido. Só um minuto. Eu vou dar alguns exemplos aqui para a gente tentar entender o potencial disso. Existem muitos bens virtuais, né, bens digitais. Eu compro aplicativo na Apple Store, eu baixo games no meu console de games, eu compro bens virtuais dentro de um game. E hoje todas essas relações são relações centralizadas. Eu não consigo pegar e comprar o último Call of Duty no meu console de games, jogar um pouco e depois vender ele para você, porque ele está baixado no meu console, ele é meu e ele não é um bem virtual realmente livre para eu vender. Eu dependo dessa entidade centralizada. Por exemplo, se eu estou jogando no Xbox da Microsoft, eu dependo da Microsoft, do ambiente da Microsoft para comprar e para estar autorizado a usar esse software, esse jogo. Imagina que a Microsoft adotasse essa tecnologia de tokens em cima da blockchain para definir se eu tenho ou não a licença para jogar aquele jogo. Então, quando eu compro agora, entro lá na Xbox Live, compro o Call of Duty e pago lá os R$200, na verdade eu estou pagando R$200 e a Microsoft está transferindo para mim uma fraçãozinha de Bitcoin, mas que é um Bitcoin especial, que associado a esse Bitcoin tem uma informação que diz: esse Bitcoin representa a licença desse Call of Duty, como se fosse um número serial que eu ponho no software e desbloqueio aquele software e consigo usar o software. Mas por estar na blockchain e a blockchain ser livre, aberta e não ser controlada pela Microsoft, eu posso a qualquer momento, e eu tenho as chaves privadas, eu posso a qualquer momento transferir esse Bitcoin especial para outra pessoa. Então eu poderia, por exemplo, emprestar isso para um amigo meu. Falar assim, vou criar aqui uma transação que ela transfere isso para você, mas depois de 30 dias automaticamente volta para mim. Eu programo isso, transfiro isso, nesse período eu perco o direito de jogar o jogo, meu amigo joga, passou 30 dias, automaticamente ele perde o direito e volta para mim. Por quê? Porque o mecanismo que a Microsoft vai usar para saber se eu tenho licença ou não, é se eu tenho que provar que eu sou o dono da chave privada associada ao dono daquele Bitcoin.
Um outro exemplo seria pensar em bens físicos mesmo, por que não? Tem uma startup no Canadá trabalhando em parceria com o Airbnb, que é uma plataforma para você se hospedar, alugar como se um quarto de alguém, ou uma casa de alguém, por um período curto. Eles estão criando uma fechadura especial, que ao invés de você digitar uma senha para você entrar na casa, o acesso àquilo dali fica na blockchain. Então, se eu aluguei aquela casa para uma semana no verão, eu vou ganhar a posse daquele Bitcoin naquele período. Naquele período, com a minha chave privada em algum tipo de token, eu vou conseguir entrar naquela porta, e passado o período eu não entro mais. E automaticamente esse token volta para o proprietário e acabou. Então são uma série de aplicações que a gente consegue imaginar no que diz respeito à propriedade e transferência de propriedade. O conceito que por detrás disso é chamado de propriedades inteligentes. Propriedades inteligentes são bens que conseguem verificar quem é o seu dono e autorizar ou não o seu dono a utilizar dessa propriedade. E a ideia é que essas propriedades elas conseguem consultar a blockchain e verificar esses tokens. E a gente está usando a blockchain porque ela é um mecanismo seguro de transferir propriedade de uma pessoa para outra sem precisar de uma entidade central. Voltando a esse quadro aqui, o que a gente está falando é que a gente explicou mais cedo, descendo até um pouco demais o nível, como é que funciona a blockchain do Bitcoin, como é que funcionam transações, e como é que isso foi feito pensando no dinheiro. Só que o que a gente está vendo é a construção de camadas acima. Existem redes sendo construídas sobre a rede Bitcoin para prover outros tipos de serviços, onde toda transação nessa rede tem uma transação equivalente na rede Bitcoin, mas não mais para transmitir só dinheiro. E mais à frente o que a gente vai ver são protocolos, APIs e aplicações de alto nível que vão ser descentralizadas e que vão se beneficiar de toda essa possibilidade de transacionar a posse ponto a ponto. O que a gente está visualizando, é difícil entrar nos detalhes aqui, mas por exemplo, uma aplicação como um Facebook, daqui a 5 anos, seja ele ou seja um concorrente dele que vai suplantá-lo, não vai estar rodando no modo como é hoje. O Facebook hoje é uma solução centralizada, em cloud, quer dizer, é óbvio que ele tem uma série de redundâncias, vários servidores, mas ele é o Facebook, toda vez que eu posto uma coisa vai para ele. O que a gente está visualizando é uma camada de aplicações, de protocolos, de APIs, que vão permitir a construção de aplicações totalmente descentralizadas. E por que isso é um valor? Qual a vantagem de ser assim? Uma série de vantagens. Primeiro que hoje, quando você está lidando com uma entidade centralizada, você está criando um ponto único de vulnerabilidade. Então, há um tempo atrás, a Sony foi invadida e hackearam uma série de dados bancários, de clientes, PlayStation, etc. Por quê? Porque, apesar de ser a Sony, de ser uma empresa grande, está tudo centralizado num lugar. Apesar dela falar que é tudo criptografado, ela precisa ter as chaves para poder decriptografar e acessar essa informação. Uma startup que acabou de ser lançada, que está rodando em São Francisco, que eu citei aqui no mês passado, é uma empresa que criou um Dropbox distribuído. Um Dropbox distribuído por quê? Porque hoje, o que é o Dropbox? Você usa uma solução em cloud para ter os seus arquivos na nuvem e poder ter uma réplica deles em qualquer lugar. Então, se eu tenho meu celular, eu acesso o arquivo. Se eu tenho um outro notebook, ele baixa, eu acesso o arquivo. Mas o meu arquivo, todos eles estão lá nos servidores da Dropbox. E eles falam que está tudo seguro, está tudo criptografado, está tudo tranquilo. Mas existe um ponto único de vulnerabilidade. Ele precisa ter acesso a esse conteúdo, ele recebeu o conteúdo. O que a gente está falando aqui é de uma solução onde ninguém
a não ser você que tem a sua chave privada, tem acesso ao seu conteúdo. Então o que os caras criaram foi o quê? Foi uma solução de Dropbox descentralizada, onde é uma rede distribuída, uma rede ponto a ponto, como se fosse uma rede de torrent, onde cada usuário que tem um espaço livre no seu HD, ele pode vender, alugar esse espaço para a rede. Ele não tem como ter acesso ao conteúdo que está ali, porque é cifrado com a chave de cada pessoa, mas ele está cedendo a banda dele, cedendo o HD dele, e ele recebe por isso, baseado nessas tecnologias que amarram esses contratos. Então, quando eu, usuário, estou usando esse serviço, eu paguei uma assinatura para usar esse serviço, essa minha assinatura está remunerando todos os nós da rede que de alguma forma contribuíram para que eu tivesse acesso ao meu conteúdo. Então, uma estrutura descentralizada, uma estrutura extremamente justa, que incentiva todo mundo, né? E é óbvio que a empresa, por detrás disso, ela vai ter lucro, mas ela vai ter uma pequena margem em cima dessa operação toda e vai ter zero de infraestrutura, porque a infraestrutura é toda distribuída. Então, é uma nova forma de pensar negócios. Hoje a gente pensa em qualquer solução tecnológica, a gente pensa em cloud, a gente pensa em colocar coisa na nuvem. Essa nova mentalidade é pensar numa coisa distribuída, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do modelo de negócio. Quando a gente pensa nessa estrutura, o meu exercício aqui foi: vamos pensar numa blockchain centralizada. Existe um servidor central e eu estou mandando transações para essa blockchain. E ela consegue verificar, por exemplo, se eu já gastei ou não aquele dinheiro que eu tenho. Se aquela transação foi gasta ou não. Quando a gente começa a pensar numa coisa distribuída, a coisa se complica mais. Porque o que é o cenário de uma blockchain distribuída? É um cenário onde cada computador de cada pessoa tem uma cópia integral da blockchain. Cada pessoa tem um histórico completo de todas as transações. Cada pessoa é um elemento que está validando as transações novas que estão sendo adicionadas. Como que a gente faz isso funcionar? Não é simples. Um exemplo. O maior problema, quando no início eu enunciei que em 2008 foi resolvido um problema de computação que até então não era resolvido, e que só por causa dessa resolução que é possível existir o Bitcoin e essas tecnologias hoje, a gente está falando disso aqui. Como impedir o duplo gasto numa coisa que é digital e que é distribuída? Quando uma coisa é centralizada, você sabe se aquele dinheiro foi gasto ou não, você ou se foi centralizado. Agora, imagina que no meu computador tem uma informação do que eu gastei ou não gastei. Eu posso gastar, voltar um backup e gastar de novo. Não é verdade? Imagina, então a informação não está gasto, aí eu vou e gasto, aí alterou, aí eu volto um backup e gasto de novo. Com outra pessoa, é claro, né? Não vou gastar com a mesma. Então eu compro um notebook com o Henrique, volto um backup e compro uma outra coisa com o Osias. E aí no final, como que eu garanto isso? Porque isso é redistribuído. Como é que o Osias vai ter certeza de que o que eu estou passando para ele já não foi gasto para o Henrique? Mais do que isso, como um outro nó pode ter certeza se eu tenho ou não esse dinheiro para gastar? Isso não é um problema simples. Imagina o seguinte cenário. Eu mandei, é distribuído, cenário de boa fé, tá bom? Eu peguei e mandei para um computador, que é o computador 1 ali, essa transação. Eu gastei um dinheiro, mandei para ele, ele processou isso, validou, tá tudo certo e acrescentou na blockchain dele. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que replicar isso para todo mundo. Então agora ele vai pegar todos os computadores que estão conectados a ele, não existe um central, é tudo distribuído, e vai mandar uma mensagem falando: ó, tem um negócio de uma transação nova aqui, um bloco novo, atualiza aí vocês aí, beleza? Aí todos eles vão ser atualizados, todos vão ficar felizes, beleza? Agora imagina um outro cenário, que é um cenário de má fé. Eu estou querendo fazer um gasto duplo.
eu mando essa informação para um computador. E ao mesmo tempo, eu mando uma outra informação, eu crio uma outra transação que gasta o mesmo dinheiro, que eu não poderia gastar duas vezes, e mando para outro computador. Eu tenho duas transações, a 30 e a 31, que gastam o mesmo dinheiro, e mando para duas máquinas distintas. E aí, cada uma vai processar, vai achar que isso é válido, vai acrescentar, e na hora que for mandar a mensagem para sincronizar, E quem é que decide? Se existisse um árbitro central, alguém de confiança no meio do caminho, ele ia falar, não, essa aqui veio primeiro, por uma razão A, B ou C, e essa aqui que ganha. Mas não existe. E no final, o desafio aqui é exatamente conseguir resolver esse problema. O que o Satoshi Nakamoto, que é o cara que escreveu um artigo, um paperzinho de poucas páginas em 2008, propôs é a solução desse problema. Ele mostrou uma forma de uma rede distribuída que não tem uma autoridade central e que pressupõe que alguns dos seus participantes estão mal intencionados. Ele criou uma forma dessa rede encontrar um consenso e conseguir expurgar esses nós, esses elementos mal intencionados e manter a saúde da rede. Eu vou colocar depois algumas referências no nosso grupo lá no Facebook, artigos para vocês baixarem, poderem ler, quem tiver interesse. Pelo nosso tempo, se a gente for entrar nessa solução aqui, hoje, agora, vai esticar muito, vai ficar muito maçante. Então eu vou deixar essa explicação de como essa solução de fato funciona para um outro momento que a gente achar oportuno. Mas eu vou dar uma geral de qual é a ideia por detrás disso, ok? A base para a solução foi um conceito chamado mineração. E essa é uma das coisas mais bizarras quando a gente ouve falar de Bitcoin a primeira vez, porque mineração é a cara da treta. Se eu ouvo falar de mineração, assim, como assim? O cara põe um computador para ficar processando alguma coisa que eu não sei o que é, que no final ele minera dinheiro virtual. Não faz o menor sentido, aparentemente. Mas o que os caras criaram foi uma solução que não é só tecnológica, mas ela também é econômica. Uma economia dentro desse sistema que cria incentivos, porque o que é a mineração? São pessoas que estão colocando um considerável poder computacional para validar essas transações e manter a rede segura. Só que por que alguém vai fazer isso? O que ele ganha com isso? Então, o que o Satoshi Nakamoto idealizou foi, eu vou criar um tipo de dinheiro onde as pessoas que empenharem um esforço em manter a rede segura, em processar as validações que eu preciso que sejam processadas, elas vão ser recompensadas. Toda vez que elas provarem que elas conseguiram agregar valor para essa rede, elas vão ganhar uma quantidade de bitcoins. E esses bitcoins vão ser criados para elas. Só que vão ser criados numa taxa previsível, para que eu não tenha algo inflacionário na minha moeda. Pelo contrário, a moeda é deflacionária, isso vai decrescendo com o tempo. Então, esse ecossistema, e aí um conceito por detrás é o que a gente vai explicar em outro momento, chamado Proof of Work, que é a prova de trabalho, a prova de que a rede toda estava empenhada em caminhar para a mesma direção e atingir o consenso. Sem entrar nos detalhes e explicar, o resumo disso é como que é possível uma rede que não é centralizada chegar num consenso e saber que aquela ação daquele cara ela foi de má fé, ou que, enfim, tem alguém que entrou lá e alterou o código-fonte de um dos nós, e esse nó agora é uma blockchain meio adulterada, que faz uma coisa que não é o que todo mundo acha que deveria ser feito. Como é que esse nó é expurgado da rede? Em resumo, é necessário provar que pelo menos a metade da rede, mais da metade da rede está empenhada
em fazer a mesma coisa, e que mais da metade da rede concorda com os mesmos parâmetros do que deve ser feito, como deve ser feito. Proof of Work é uma estratégia matemática e computacional, mas que na prática é uma forma de garantir que o trabalho despendido para garantir a segurança da rede foi um esforço coordenado de mais da metade da rede. Se mais da metade da rede está de forma uníssona tentando ir para o mesmo lado, então esse lado é o lado legítimo, porque é o lado da maioria. Então, em linhas gerais, essa é a ideia por detrás do Proof of Work. Então, assim, finalizando, abrindo um tempo para perguntas, hoje nós estamos discutindo essa parte de baixo aqui, da moeda, como ela funciona, como ela é possível. Essa é uma tecnologia que vai crescer, que vai ser usada por milhões e bilhões de pessoas, para mandar dinheiro umas para as outras. Tem uma série de questões de regulamentação que estão sendo trabalhadas, mas é fato, isso aí de uma forma ou de outra vai acontecer, e está acontecendo. Mas em cima dela existem outras coisas. Então, quando a gente fala de serviços específicos, por exemplo, serviço de votação, por que a nossa eleição é uma urna eletrônica, do jeito que ela é hoje? Centralizada, cada urna tem a sua informação ali. Se alguém entrar lá e mudar um bit, isso é possível de ser mudado, ninguém vai ter como saber, não é público. Isso é contabilizado de uma forma meio obscura, ok, tem lá os fiscais, as pessoas que estão olhando, mas assim como eu peguei um centavinho de Bitcoin e associei ele à licença de um game, eu poderia associá-lo ao meu voto. Na época de eleições eu ganho um Bitcoin desse porque eu estou cadastrado lá, ele está associado ao meu título de eleitor e ele é o meu voto. E agora eu tenho alguns candidatos, e se eu transferir esse Bitcoin para um dos candidatos, eu estou votando nele. E o saldo desse candidato, no final das contas, é o resultado das eleições. Se você faz isso, não tem nada mais transparente. Essas informações são públicas. Cada transação, cada voto é público e passivo de verificação por qualquer pessoa. A quantidade de votos, todo o processo. O único risco disso é as pessoas entenderem a tecnologia e saberem utilizá-la de forma adequada e não cederem as suas chaves privadas. E é nesse ponto que a gente precisa evoluir. O que nós precisamos fazer é identificar oportunidades de criar soluções de alto nível que consigam abstrair e simplificar toda essa parafernália complexa e entregar coisas triviais para o usuário final usar. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai usar todo esse poder, vai dar uma experiência para o usuário simples, direta. Quer dizer, o cara que manda mensagem no WhatsApp, ele não precisa saber de cloud, ele não precisa saber de todas as parafernálias no meio do caminho para isso acontecer. Ele sabe que ele manda mensagem e o outro recebe. Da mesma forma, ele vai saber que ele faz um voto e o candidato recebe. De que ele transfere um dinheiro para alguém do outro lado do mundo e instantaneamente esse cara recebe. Ou que ele cede um espaço do HD dele para qualquer pessoa do mundo usar e ele ganha por isso e ele está tranquilo. A diferença é que a gente está propondo... com a internet, com as ferramentas de internet, ficou muito mais fácil para pessoas como nós inovar, porque é mais barato. É mais barato criar tecnologia, é mais barato fazer uma série de coisas. Infraestrutura hoje em cloud é mais barato. Mas isso aqui leva a coisa para outro patamar. É infinitamente mais barato, mais escalável e mais viável criar soluções altamente complexas com essa tecnologia, usando coisas que estão prontas, ou talvez construindo camadas nesse meio do caminho. Então, é isso, a gente está nesse ponto, a gente tem essa oportunidade, só que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender. Eu acredito que existe espaço para todo tipo de ação, não só para quem está na área tecnológica. Existem muitas discussões ligadas aqui à economia, ao direito, à política. Há uma série de questões ligadas ao que as janelas que essa tecnologia abre
eu acho que todas elas são muito bem-vindas. No meu caso em particular, que sou uma pessoa de tecnologia, é lógico que sempre me chama a atenção mais o lado tecnológico, mas a gente quer trazer a discussão para o mundo, beleza? Então, primeiro, muito obrigado aí, conecta lá no Facebook para quem não se conectou, e vamos acompanhar, a gente vai abrir um espaço para perguntas agora. Valeu! Perguntas?